Na década de 50, o anticomunismo atingiu seu apogeu nos Estados Unidos, em um período conhecido como macartismo. Após a Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética entraram em conflito sobre áreas de influência, ou seja, quem iria controlar os países outrora pertencentes aos antigos impérios francês, austro-húngaro e inglês, que agora estavam arruinados. Preocupados com o crescente interesse dos países europeus arruinados pela guerra de se tornarem socialistas, afinal, fora a crise capitalista e imperialista a maior responsável pelas duas guerras mundiais, os Estados Unidos e a Inglaterra trataram de evitar isso utilizando a economia. Além do mais, era preciso também atacar em outra frente, a propaganda. Era preciso doutrinar as pessoas contra o comunismo. Os Estados Unidos, sem saberem que a União Soviética tinha graves problemas domésticos, como a guerrilha na Ucrânia, já no início da década de 50, a população começou a acreditar que a União Soviética, antes de uma aliada, agora pretendia dominar o mundo através do comunismo. A isto, a imprensa e a política em geral chamaram de perigo vermelho, e uma caça às bruxas começara. Em outubro de 1947, o Comitê de Atividades Anti-Americanas da Câmara dos Representantes encomendaram uma investigação em Hollywood para descobrir se estava infestada de comunistas. Muitos desses diretores e funcionários delataram seus colegas. Edgar Hoover, diretor-geral do FBI, era um anticomunista ferrenho. Elaborou a maioria das ações investigativas em solo estadunidense. Suas investigações não pouparam nem o Congresso, nem a Suprema Corte e muito menos os civis indefesos. Em julho de 1947, o presidente Truman elaborou a Lei de Segurança Nacional, que também criava a CIA, onde um de seus artigos permitia a investigação e ação até mesmo em outros países. No segundo mandato de Truman, a CIA elaborou mais de 80 operações secretas por todo o mundo. Em Wisconsin, Estados Unidos, o senador Joseph McCarthy era um anticomunista feroz e exigiu a saída de Marshall, general que idealizou o plano de ajuda econômica aos países europeus devastados pela guerra e que agora ocupava o cargo de secretário de defesa dos Estados Unidos. McCarthy o culpava pela derrota dos Estados Unidos na Guerra da Coreia e por não ter iniciado um conflito com a China, pois para ele o mundo precisava ser expurgado de comunistas. Sua cruzada anticomunista rendia manchetes nos jornais. Ele levou muitas pessoas a julgamento, com ele mesmo acusando e fazendo perguntas capciosas. Essa histeria contra o comunismo foi sua própria ruína, quando no debate no Senado, seu opositor o desmascarou como desequilibrado e ansioso por notoriedade. Mas já estava feito. A opinião pública estadunidense criou a cultura anticomunista que perdura até hoje. As atrocidades de Stalin em muito contribuíram para a destruição da imagem do socialismo. Preocupados com o alastramento do comunismo pela América do Norte, Central e do Sul, a CIA e outras agências governamentais trataram de cuidar desses países. A América Latina, em especial, era a mais vulnerável aos ideais de Moscou, conforme se acreditava, e os Estados Unidos não podiam ficar de braços cruzados. No final dos anos 50, uma revolução iria estremecer o Império Estadunidense, a Revolução Cubana. Isso a poucos quilômetros dos Estados Unidos. Além disso, o Brasil também passava por convulsões sociais, e a renúncia do presidente Jânio Quadros e a posse do progressista João Goulart preocupava Washington, porque o sentimento anti-Estados Unidos era crescente no Brasil. A CIA fez incursões então aos países do Cone Sul e guerras e instabilidades internas foram fomentadas nesses países, seja por meio de apoio a grupos conservadores, como a TFP, símbolo da tradição, família e propriedade, ou por meio de retirada de ajuda financeira aos governos locais. Mais uma vez, a economia era utilizada como arma de guerra nesse período. O reconhecimento do governo cubano pelo Brasil irritou os Estados Unidos, que passaram a fomentar comícios anti-governo Goulart,
além de reduzir a ajuda financeira do país, e também apoiou os militares de direita a derrubarem o governo. Em 1º de abril de 1964, o Brasil mergulhava na ditadura militar, feita pelos mesmos tenentistas que, em sua essência, eram conservadores e anticomunistas. A tortura e as prisões foram a marca desse regime que levou o país a ser o maior representante da desigualdade social no mundo. Para os Estados Unidos, pouco importava se era um general do poder, e pior ainda, que pisava nos direitos humanos e na Carta da ONU. O que interessava é que não se tornasse socialista e permanecesse na órbita dos chamados países livres. Um país sob ditadura que pertencia ao chamado mundo livre era, no mínimo, um contrassenso. Para sedimentar com uma visão mais à frente, os Estados Unidos se preocuparam em aprofundar a dominação cultural, isto é, colocar sua cultura do modo de vida estadunidense através da cultura de massa, por meio de seriados, filmes, revistas e jornais dos Estados Unidos. No Brasil, os representantes do pensamento e cultura estadunidense trataram de levar adiante seu projeto de reformar a cultura brasileira por meio da ajuda do grupo Time Life e fundar a Editora Abril já nos anos 50, principalmente com revistas e quadrinhos do grupo Disney, a construção da Rede Globo, ampliando o poder midiático da família Marinho em 1965, filmes estadunidenses, em sua maioria esmagadora nos cinemas brasileiros, sufocando a produção nacional, músicas norte-americanas de grupos de rock, além de intercâmbios estudantis em universidades e escolas do idioma inglês. Mas a intervenção dos Estados Unidos na América Latina ainda iria render muitos conflitos. Um golpe militar havia retirado do poder um presidente legalmente eleito na República Dominicana. Porém, houve um levante popular que tensionava reconduzi-lo ao poder. Rapidamente, os Estados Unidos enviaram tropas para o país, a fim de sufocar a revolta, além de terem o apoio de Honduras, que também enviou tropas. No Chile, em 1970, Salvador Allende venceu as eleições e era um socialista. Ele prometeu nacionalizar a empresa AT&T, que dominava a economia chilena, e quando Nixon soube disto, disse a seu chefe da CIA: faça a economia deles berrar. Sindicatos comprados pelos Estados Unidos organizaram greves gigantes, manifestações violentas contra o governo foram criadas pelos agentes da CIA, e uma grande campanha de desinformação foi espalhada pelo país. Tudo isso para derrubar um governo escolhido pelo povo. A situação foi se agravando e a tática de desestabilizar o país levou os agentes da CIA a um novo patamar. Conluio para um golpe de Estado, dessa vez usando o general Augusto Pinochet, homem de extrema direita e de uma crueldade sem limites. O golpe foi consumado em 11 de setembro de 1973, coisa que o Chile não via desde 1932. Os Estados Unidos haviam atingido seu objetivo em neutralizar o socialismo e os avanços trabalhistas em mais um país sul-americano. Nesta época, os Estados Unidos criaram uma aliança para assassinar dissidentes, opositores e críticos aos regimes totalitários implantados no Cone Sul. Países sob ditadura militar como Brasil, Chile, Uruguai, Argentina e Paraguai uniram-se para trocar informações e fechar o cerco aos dissidentes e aos socialistas em primeiro plano. Milhares dessas pessoas ficaram presas em campos de concentração ao longo da América do Sul. Os anos 70 foram conhecidos como os anos de chumbo, por causa das ditaduras militares em países da região. Na tentativa de proteger seus interesses, os Estados Unidos apoiaram e implantaram essas ditaduras, que em nada lembravam os valores de liberdade e democracia, tanto propagandeados pelos estadunidenses. Na verdade, a democracia só valia mesmo dentro dos Estados Unidos. Fora dali, valia tudo. As esquerdas ficaram acuadas nesse período, e como a União Soviética e outros países chamados comunistas, que na verdade só o eram no nome,
não mais apoiavam guerrilhas nos moldes da Internacional Socialista. Os que pretendiam fazer a revolução como a russa em 1917 ficaram sem apoio. Quando muito, um tímido apoio de Cuba ou dos russos, mas aquela ideologia socialista romântica estava muito distante daquela do início do século. Cisões entre os teóricos e revolucionários fragmentaram a união dos revolucionários. De um lado, havia os que apoiavam a luta armada, e do outro, havia os que optaram pela criação de partidos políticos, que de nada adiantavam pelo simples fato de estarem na ilegalidade e proibidos nessas ditaduras. Até o final dos anos 70, um certo pragmatismo paralisava os movimentos socialistas, mas um processo de abertura política começou a se desenhar no horizonte. O Brasil havia declarado anistia em seus prisioneiros políticos, mas de uma forma aberrante também anistiou torturadores. A Argentina iria ser um dos primeiros países a saírem da ditadura militar em 1983, seguido pelo Brasil em 1985. O Chile só terminaria a sua em 1990. É uma atuação multinacional, transnacional, clandestina, que juntava todos os países do Cone Sul na década de 70, 80, todos eles unidos por uma característica comum. Eram ditaduras de generais linha dura, todos eles profundamente anticomunistas, e em torno desse ideário comum desenvolveram um método que era clandestino e ilegal, envergonhado, portanto, subterrâneo, de identificação, caça, prisão e sequestro, tortura e morte